Não precisamos achar culpados em todos os casos. Em alguns casos, não existirá um culpado. Há também caso fortuito, força maior, há acidentes, há tragédias, há erros humanos da própria vítima. Há muitas coisas, existem muitas causas da morte de alguém. Uma pessoa não morre só porque outra pessoa quis ou assumiu o resultado. Eu quis ou assumi o resultado, assumi o risco de matar aquela pessoa. Não é sempre assim. Há pessoas que morrem por negligência, por imprudência, por imperícia, inclusive por um erro próprio, ou há pessoas que morrem mesmo sem culpa, sem dolo ou culpa de ninguém. Não há sempre alguém que tem que ser responsabilizado. Isso é um erro. A cada caso achar que sempre alguém tem que ser responsabilizado. Não pode ficar impune. Mas só pode falar em impunidade se antes tiver crime. E não necessariamente haverá crime em todos os casos. Não há impunidade se não houver um culpado no caso. É simples isso. E esse deve ser o primeiro ponto. Analisar, temos alguém aqui que praticou um fato típico, ilícito e culpável, que tem que praticou uma ação ou omissão por dolo ou culpa, havendo um nexo causal, que há uma relação de tipicidade, que gerou um resultado, que não agiu amparado por uma causa excludente de ilicitude, que não agiu amparado por uma causa excludente de culpabilidade, que era imputável e tudo mais, e que ainda pode ser punido. Se não tiver, não há que se falar em impunidade. Isso deve ser o debate prévio. Não há impunidade se não houver um culpado. E há mortes sem culpados. Há resultados aparentemente criminosos, como uma morte, uma destruição de uma coisa, um carro, uma casa. Isso daí poderia ser um crime. Só que isso também pode acontecer sem que alguém seja culpado por aquilo, sem que tenha nexo causal, sem que tenha ação ou omissão humana. Então isso que tem que ser a primeira coisa. Alguém pode morrer por uma doença, alguém pode morrer por um acidente, por um descuido, e não apenas morrer por uma ação humana. Nem toda morte decorre de um homicídio. É o básico.